E aí pessoal, professor Biazon na área para mais um plantão Tira Dúvidas e hoje da disciplina de Direito Comercial, aliás, Direito do Consumidor e Comercial. Temos os nossos hashtag Fica Dicas, mas quem dará as dicas para vocês não serei eu, e sim o professor William, que acompanhou vocês durante a disciplina. Não é mesmo, professor? Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Feriadão chegando e nada melhor do que estudar. A nossa prova é na semana que vem. Nós fizemos algumas seleções aqui de alguns conteúdos bem pontuais para que ajudar vocês no desenvolvimento dessa proposta, ou seja, da prova de vocês, porque nota positiva é joinha. Enfim, seguindo a ordem cronológica do livro didático de vocês. Primeiro de tudo, página 16 e 17, os conceitos do direito. Antes mesmo de eu falar de qualquer ramo de direito, é importante eu entender o que seriam seus princípios, os conceitos básicos dessa ciência e como eles podem vir a proporcionar algo a vocês. No caso dessa disciplina, Direito do Consumidor, ele pauta exatamente sobre as relações de venda e consumo. Aí vem nas próximas páginas, na página 17 e 18, os ramos do direito. Dois ramos muito importantes dentro dessa ciência é o direito privado e o direito público. Por quê? Quando você tem uma interação social, você literalmente está pautado sobre o direito público. A partir do momento que você tem algo que possa proporcionar a outrem, como o próprio ramo do direito gosta muito dessas palavras derivadas do latim, nós entramos no direito privado. E é com base no direito privado que se desmembra e surge o direito do consumidor. O professor mostrando as páginas, ó. Os princípios do Código de Defesa do Consumidor. O que seriam os princípios? Se nós usarmos como exemplo a ética, os costumes e as relações sociais, os princípios é tudo aquilo que rege um bom convívio. Dentro do ramo do direito, os princípios são aqueles que protegem o consumidor de um dano, de uma compra danosa, ou protegem um possível fornecedor que esteja sendo lesionado por uma falsa acusação, e assim por diante. Os princípios do Código de Defesa do Consumidor são muito bem pontuados na página 21, 22 e 23 do livro didático de vocês. Vamos seguindo. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. O que isso significa? É um ponto muito importante dentro da disciplina, porque se entende, toda vez que eu for adquirir um produto ou um serviço, eu não entendo perfeitamente ou em plenas informações sobre aquele produto e aquele serviço que eu estou adquirindo. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele te dá esse respaldo, ele te protege de uma possível lesão por falta de conhecimento. Os direitos básicos do consumidor, eles são pautados na página 30 do livro didático de vocês. É a causa de responsabilidade. Existiu um exemplo que foi muito trabalhado no decorrer da disciplina, que é a responsabilidade. Se eu compro um produto, sou lesionado por tal, eu posso pedir a terceiros que vá me representar? Não. Por quê? Como está tudo documentado por base em notas e outros tipos de documentos que serão parte desse processo, eu tenho que me autorrepresentar, ou seja, eu tenho que procurar os meios de defesa para que eu possa estar sendo ressarcido de qualquer possível prejuízo. Lá na página 33 nós temos os instrumentos de defesa. Um exemplo muito claro que constantemente ouvimos falar é no PROCON, que é um órgão responsável pela defesa do consumidor. Porém, fora este órgão, nós também temos o Tribunal de Pequenas Causas, que são locais em que se você tiver uma causa que é abaixo de 40 salários mínimos, não precisa exatamente de um advogado, é uma via de fato mais rápida que possa ser desenvolvido. Creio que a professora Mônica falou isso para vocês lá na terceira aula. Fica a dica. Outro ponto da unidade 1 são os órgãos de fiscalização e qualidade, que são esses que eu acabei de citar para vocês, que além deles serem partes da defesa, eles são órgãos que auxiliam
e regulamentam as relações de venda dentro de um mercado. Agora indo lá para a unidade 2. Sei que eu estou falando rápido, mas pensa por um outro lado. Eu vou passar essa listinha dos tópicos para vocês, com as páginas, tudo, via mensagem direta. Então fica a dica e faça o acesso. Já na unidade 2, a responsabilidade civil do fornecedor. É página 45. Foi aquele exemplo que eu acabei de citar para vocês. Só o comprador pode questionar o dano. Se eu estou sendo lesionado, somente eu terei o ônus, ou seja, o custo de estar mostrando o porquê daquela lesão. Opção do consumidor na página 51. É a substituição imediata de qualquer produto que esteja avariado. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Fiz uma compra via internet, no ato da entrega do produto percebi que o produto veio danificado. Ele pode ter sido danificado durante o trajeto, ele pode ter saído da unidade de distribuição danificado. Porém, eu tenho direito a receber aquele produto em perfeito estado, então eu devolvi e pedi um novo. A publicidade é mais um ponto na página 55 da unidade 2. A proteção contra a publicidade enganosa. Muitos fornecedores aproveitam dos meios de comunicação para expor uma informação errada sobre o seu produto que pode agradar o consumidor que acaba adquirindo aquele produto, porém, quando ele acaba recebendo aquele produto, ele percebe que não era bem verdade. Isso é um dano ao consumidor. É a questão da publicidade, página 55. Da cobrança da dívida. Quando eu sou o fornecedor, eu também tenho que tomar cuidado no momento que eu vou cobrar uma dívida. Porque se eu fizer de uma maneira que ofenda ao meu comprador, ele pode se sentir lesionado e requerer os seus direitos. Proteção contratual, página 59. Os contratos existem desde os primórdios do direito, desde os primórdios do desenvolvimento do direito. O que significa um contrato? São cláusulas previamente definidas entre duas partes, em que se uma desrespeitar, a outra pode acionar aquele veículo do direito para que receba o seu devido tratativa. Contrato de adesão. Os contratos de adesão, eles são contratos, como assim como todos os outros, porém eles já são previamente formulados. Está lá na página 61. O que é comum nos contratos de adesão? Quando você está realizando uma compra online, você assina alguma coisa para fechar um pedido que ainda vai vir, você não tem aquela garantia de recebimento imediato, mas você está firmando um contrato de adesão que já é previamente formulado via online. Sabe aquele campo onde você só faz aquele tique? Aquele é seu contrato de adesão. Então tomem muito cuidado e fica a dica. A unidade 3. Os registros públicos de interesse dos empresários, lá na página 75. A atividade comercial, ela é firmada, todos os seus trâmites de funcionamento, suas atividades, seus serviços, tudo aquilo em cima desse tipo de registro. Os cartórios, grande parte das vezes, realizam essa formalização contratual da atividade. Sim, olha ali onde que está. Na unidade 3, página 75. Outro ponto é o nome contratual ou o nome empresarial. Quando eu firmo uma sociedade, recebem os dois sobrenomes dos referidos sócios, formando assim o nome da sua empresa, o nome contratual. Não confunda com nome fantasia. Nome fantasia é uma coisa, nome empresarial é outro, ou razão social. Página 77. A unidade 4. Faz algum tempo já que uma nova modalidade dentro da questão empresarial foi estabelecida, que é o empresário individual. No livro didático de vocês está na página 91.
O empresário individual, ele se diferencia da pessoa física no momento que eu separo meus bens particulares dos meus bens empresariais. Ou seja, quando eu firmo a modalidade do empresário individual, isso se separa. Se acaso a empresa que eu administro, na qual eu sou dono, receber algum ônus que tiver que reter os bens da empresa ou algo do tipo, são os bens firmados dentro desse tipo de modalidade empresarial, não os meus bens particulares, a casa, carro e assim por diante. Já um pouco adiante, as sociedades e sua nacionalidade, na página 92 e 93. Eu creio que se você separar a nacionalidade ou a sociedade nacional e a sociedade estrangeira, é muito prático de se entender, aquela que se rege dentro das normas nacionais e aquelas que se regem fora das regras nacionais. Cada país tem o seu. Se for entre dois países, a relação é um pouco mais complexa, porque ela tem uma hierarquia de normas que é respeitada de acordo com as relações de convívio entre esses dois países. Vou dar um exemplo. Em um mercado econômico, você tem um acordo ou você tem uma relação comercial, uma empresa que firma unidade em países diferentes. É uma questão diferenciada para o direito empresarial, direito comercial. Da personificação das sociedades. É uma dos scopes de conceito maior dentro do livro de vocês. Está na página 90, ele começa na página 93, porém, como são vários, ele vai até a página 108. Tanto é que existe um exemplo, a sociedade limitada, na página 101. O órgão competente ao registro de uma sociedade limitada empresarial é a junta comercial. Fica a dica. A sociedade anônima. Sociedades abertas são aquelas que há uma substituição pública e democratização do capital. Elas são vertentes de tipo de sociedade, ou seja, de tipos de acordo. O que é uma sociedade? Uma sociedade é uma empresa aberta entre mais de uma pessoa. Foge daquele conceito do empresário individual que eu acabei de citar. Da transformação, incorporação, fusão, cisão das sociedades. Páginas 114 e 115. As sociedades, elas podem se mesclar, duas empresas podem se fundir. Creio que se vocês têm acesso aos telejornais ou meios digitais, vocês vão encontrar notícias sobre essas questões muito facilmente. De uma empresa que comprou uma outra, fundiu com outra e assim por diante. Eu não posso citar nomes porque eu não estou sendo bancado por nenhuma, mas existem casos de empresas de combustíveis que compram unidades esparsas e fundem essa rede e estão transformando em apenas uma empresa. Isso é um caso de fusão nas sociedades empresariais. Por fim, na unidade 5, os princípios do direito cambiário, na página 122 e 123, perdão. Os princípios, como eu disse para vocês, são tudo aquilo que inicia um processo, aquilo que a essência de um processo. No caso do direito cambiário, eles são tipicidade, cartularidade, literalidade, formalismo, autonomia, abstração, solidariedade, executividade e circularidade. Muitos, não é? Mas a partir da página 122 eles estão tratados topicamente sobre o assunto. Aí nós entramos na questão dos títulos de crédito a partir da página 127 e 128. Os tipos de crédito eles variam quanto ao modelo, à estrutura, à hipótese de emissão, circulação e o prazo. Título é tudo aquilo que representa um valor. Então eles variam também quanto a esses pontos que eu acabei de citar. Por fim, o endosso na página 129. Endosso é um meio pelo qual se processa a transferência passando de um credor para outro, possibilitando assim a circulação do documento. Ou seja, uma carta de direito que transfere direitos de valores. Também é o exemplo da letra de câmbio, na página 133.
A letra de câmbio é uma ordem de pagamento, sendo sacada por um credor contra o seu devedor favorável a alguém. É a transferência do título de valor de um para outro. Página 137, entramos na nota promissória. Hoje em dia não se escuta muito sobre a nota promissória, porém ela ainda é usada. E ela é importante na matéria de direitos de vocês, porque se é um meio de transferências de valores, ela tem que ser tratada. A nota promissória é uma promessa de pagamento, ou seja, o devedor irá pagar em uma data futura. Se eu não tenho dinheiro, a gente assina uma nota promissória. Hoje em dia, a função da nota promissória está sendo, aos poucos, já em uma grande proporção, substituída pelo cartão de crédito. Duplicata mercantil. A duplicata é um título que decorre da venda e compra mercantil ou prestação de serviço, ao emitir a fatura da venda. O comerciante saca uma duplicata para circulação do título de crédito. Duplicata na página 139 e 140. E por último, fechando o conteúdo aqui, essa revisão que nós acabamos de fazer, o cheque na página 142 e 147. Fica a dica. O cheque também, assim como a nota promissória, está sendo substituído aos poucos pelo cartão de crédito. Porém, ele ainda é muito utilizado. O cheque é o equivalente a dinheiro, porém um outro tipo de moeda, ou seja, um outro tipo de papel. Fica a dica. Também pode ser postergado, assim como a nota promissória, quando ele tem aquela particularidade da data de aplicação. Foi um caso que a professora Mônica explicou na aula 2. Fica a dica. Enfim, pessoal, essa foi uma breve revisão que nós realizamos aqui para vocês hoje. Nós estamos já disponibilizando isso para vocês hoje, para que vocês tenham todo um final de semana para acessar o vídeo, assistir quantas vezes acharem necessário, poderem pontuar todas esses conceitos que são trabalhados no livro, estudarem no final de semana, porque semana que vem tem prova. Não se esqueçam do mapa e das atividades de vocês que encerra amanhã, certo? Obrigado e até amanhã. E até mais, no caso.